Olá, meus amores, tudo bem? Então, vamos a mais uma aulinha. Hoje temos historinha, hein? Temos também atividades de matemática. Vamos começar? Antes eu quero saber que dia é hoje, hein? Que dia da semana é hoje? Alguém pode me dizer? Ontem foi terça-feira, então hoje é quarta-feira, isso. E que dia do mês é? Hoje é dia 8 de julho de 2020, não é? Então, vamos começar? Vamos? A historinha de hoje se chama A Força do Exemplo. Olha, bem bacana, né? E as ilustrações são de Roberta Castro. A editora é só ler. Um dia, o senhor Carlos levou seus 2 filhos ao circo. Diego tinha 6 anos e Pedro 9 anos. Eles estavam muito felizes por irem ao circo em companhia do pai, a quem tanto admiravam. Olha lá, bilheteria. Crianças até 5 anos pagam meia entrada. Chegando ao circo, o senhor Carlos dirigiu-se à bilheteria para comprar os ingressos e viu uma placa com os seguintes dizeres: crianças até 5 anos pagam meia entrada. Quando chegou a vez do senhor Carlos, ele pediu 3 entradas inteiras. Crianças até 5 anos pagam meia entrada. O bilheteiro, muito surpreso, perguntou ao senhor Carlos: quantos anos tem o menor? O senhor Carlos disse-lhe que Diego tinha 6 anos. O bilheteiro caiu na gargalhada e disse: o senhor poderia ter comprado meia entrada. Eu jamais saberia que ele tem 6 anos. O senhor Carlos, muito sério, respondeu ao bilheteiro: o senhor não saberia, mas ele saberia. Já dentro do circo, as crianças estavam muito contentes e se divertindo muito. E Diego, além de feliz, estava muito orgulhoso, pois naquela tarde pôde presenciar uma importante lição ensinada na prática pelo seu pai. E a admiração dele pelo pai ficou ainda maior, pois aprendeu que mesmo podendo levar uma pequena vantagem, seu pai deu um verdadeiro exemplo de como devemos fazer as coisas certas. Da mesma forma que não gostamos de ser enganados, não devemos enganar a ninguém. Da mesma forma que não queremos perder, não devemos ter atitudes que façam com que os outros percam. Diego e Pedro aprenderam para toda a vida que, mais do que conselhos ou ensinamentos, o que vale mesmo é o exemplo praticado no dia a dia. Coleção Pequenas Lições. Olha que bacana, viu só como a atitude do pai dos meninos foi exemplar? As crianças são pequenas, mas observam as atitudes das pessoas. E o pai dos meninos fez certíssimo. Não mentiu, pediu as 3 entradas inteiras, né? E o menorzinho estava ali olhando, de 6 anos, não é? Isso mesmo, devemos sempre falar a verdade, né? Então, gente, hoje as nossas atividades pedagógicas são de matemática. Você já parou para perceber que em todo lugar tem número? Olha só, até nessa historinha. Olha a idade dos meninos.
6 anos, 9 anos. Olha só, em todos os lugares, até o nosso endereço, não é? A nossa casa tem número, o condomínio tem número, temos o número do celular da mamãe, do papai, o telefone fixo, né? Olha, são muitos números e isso, ó, é maravilhoso. Por quê? Porque a matemática, ela tem que estar na nossa vida desde sempre, desde pequenininho, né? E devemos nos habituar, né, a usar os números, certo? Vamos agora às nossas atividades? Então, para facilitar, olha, a tia Andréia tem esse sacão de tampinhas, né? E eu vou levar esse sacão para nossa creche escola assim que nós voltarmos, tá bom? Então, eu gosto muito de utilizar esses recursos. Podemos também utilizar pregadores, não é? Ou pequenos objetos, brinquedinhos pequenininhos que você tenha, ok? Não é vergonha utilizar, até mesmo os nossos dedinhos na hora de contar, ok? Então, é um excelente recurso. Olha, a primeira atividade é probleminhas com subtração. Olha lá, vamos ver? Olha só o primeiro probleminha. Haviam 5 aviões no aeroporto. 2 decolaram. Quantos aviões ficaram no aeroporto? Então, se você tem pregadores ou se você quer utilizar tampinhas, você também pode utilizar. Ou até mesmo os seus dedinhos. Olha, 3, 4, 5. Olha, tá vendo? Então, haviam 5 aviões, não é isso? Sim, 5 aviões no aeroporto. E aí, quantos aviões decolaram? 1, 2. Então, eu retirei 2 tampinhas, né? Olha aqui quantas sobraram. Então, a questão é, quantos aviões ficaram no aeroporto? Se haviam 5 tampinhas, né? E aí eu retirei 2, porque 2 aviões decolaram. Quantas tampinhas ficaram? 3. Viu só? Não é difícil. De igual modo, você também pode usar os seus dedinhos. Olha, 5 aviões. E aí, 2 decolaram. Quantos ficaram? 3. Viu só? Nesse momento inicial, não há problema de você utilizar esses recursos como tampinhas, não é? Palitos de picolés, pregadores ou outros objetos que você tenha em quantidade, tá bom? O segundo problema é, haviam 6 passarinhos no jardim. 6 passarinhos. 4 voaram. Quantos passarinhos ficaram no jardim? Essa você vai fazer, né? E aí eu tenho uma nuvenzinha, né, desenhada, e você vai escrever o número, tá bom? E colocar o resultado lá no finalzinho, na última nuvenzinha. Você vai escrever os números, ó, tem a ilustração, tem os aviõezinhos, né? Tem os passarinhos, e aí você vai fazer de acordo com o número que tá, né, de imagens, vai colocar, pode utilizar o recurso que você tiver na sua casa e coloca a resposta, ok? A segunda atividade é, vamos resolver? Bom, eu tenho imagens de formiguinhas, joaninhas, sorvetes, estrelas, moranguinhos. Bom, está assim. Tem aí um quadradinho, né, um retângulo com 2 formigas, né? É o exemplo. Mais 8 formigas, não é? Após o sinal de mais, tem 8 formigas. E aí está escrito 2 mais 8. Você deverá somar, ok? Sabe uma coisa assim que vai te facilitar? Coloca o 8 na sua cabecinha. 8.
mais 2. Então, a partir do 8, que é o número maior, você vai somar mais 2 formiguinhas. Se eu tenho 8 na cabecinha, 2 formiguinhas no meu dedinho, 8, 9, 10. Olha aí, 10. Então, você vai colocar o número 10 aqui do ladinho, tudo bem? E assim por diante. Você vai fazer também com as joaninhas, com os sorvetes, com as estrelas e com os moranguinhos, tá? Então, na joaninha, quantas joaninhas você tem antes do sinal de mais? Soma, dá 9. Você vai colocar 9 no primeiro quadrinho. Mais, depois do mais, do sinal de mais, você tem mais 3 joaninhas. Então, vai ficar 9 mais 3. E aí, você vai somar. Se você quiser usar pregadores, tampinhas de garrafa, não tem problema. Mas tem esse jeito que é bem fácil. Para quem está craque nos numerais, vai ser bem fácil. 9 na minha cabecinha, 3 aqui na minha mãozinha. 9, 10, 11. E é só colocar o resultado, tá bom? Mas faça do seu jeitinho. A mamãe ou o papai também pode te ajudar, é claro, não é? Então, a outra atividade é: acompanhe o caminho da borboleta tentando não encostar na linha. Parece fácil, né? Mas não é não. Tem que ter controle aí na mãozinha, nos dedinhos. Pegar de leve no lápis, tá bom? E seguir o caminho, tá? Até o final. 3 vezes, porque são 3 borboletinhas, ok? Então, hoje são essas 2 atividades de matemática para você. Beijinho e até a próxima videoaula.